E aí, aluno dos terceiros anos, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Hoje nós vamos trabalhar o darwinismo, tá? Então, vamos ver as teorias de Darwin e no final nós vamos ver um pouco das diferenças de Darwin para Lamarck, beleza? E aí eu estou cogitando na semana que vem, em vez de dar continuidade com o conteúdo, a gente fazer uma atividadezinha já para ir contabilizando os pontos, né, para a gente caminhar aí para o encerramento das atividades, beleza? Então, provavelmente semana que vem vamos ter uma atividade ao invés de conteúdo, tá? Fiquem atentos à continuidade aí que a gente vai ter nas nossas próximas aulas, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, o conteúdo de hoje. Então hoje vamos falar do tio Darwin, tá? Então, Charles Robert Darwin, né? Nasceu em 1809, morreu em 1882, viveu até que por um tempinho, né? Então, esta é a face desse camarada. Bom, Darwin documentou e comprovou, tá, a evolução, tornando esta ideia aceitável pelos cientistas e público geral. Tá? Então ele fez uma documentação toda referente a isso, tá? Para deixá-la, né, de forma mais fácil ou aceitável aí para os cientistas e também para o público, né, em geral. Então ele destruiu o conceito válido até então de um mundo estável, fixo. O fixismo aqui, eu acho que foi explicado para vocês lá no primeiro ano. Sei que umas nosso primeiro ano, mas o conteúdo, dá uma olhadinha lá. Se tiver com muitas dúvidas, vai no meu canal. Aí, chique, né? Vai lá no meu canal, tem como é que eu posso? Playlist, né? Tem a playlist dos primeiros anos e procura lá o capítulo 7, tá? Aula do capítulo 7, que é quando eu falo da origem da vida, desses negócios da origem, da fixismo, essas coisas, dessas partes teóricas aí, que provavelmente vocês não tiveram muita oportunidade lá nos primeiros anos. Assim, e vocês terceiros anos, né? Deixa eu dar aqui os meus parabéns a vocês pelo esforço, dedicação, mesmo nesse período, né, de complicado que nós estamos, né? Vocês se esforçaram, parabéns aos familiares de vocês que estão, para os familiares de vocês que estão ajudando vocês nesse período também, né? Vocês viram, não sei se vocês já viram, provavelmente já, né? Que colocou no grupo lá, as notas do simulado que saiu do estado, né? Nossa escola ficou em primeiro lugar, obviamente isso, né, graças ao esforço que vocês tiveram em estudar, se preparar e fazer uma ótima prova. Então, parabéns para vocês, obrigado por refletir o trabalho, né, que eu e a professora Adriana e todos os professores também estão colocando, mas estou muito, muito mais feliz que os outros por conta que a ciência da natureza, né, ela ficou em primeiro lugar. Então, aí no caso, biologia e química, né, muito obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pelo empenho, parabéns, né, para todos. Matemática também foi muito bem, e vi que redação não foram tão bem. O problema maior da redação é a falta de leitura, tá, pessoal? Vamos dar uma lida boa, ler mais artigos para vocês terem argumento na hora de escrever. Porque a gente pensa, eu conheço as técnicas, os pormenores, tudo, mas na hora de escrever você tem que colocar a sua opinião, você tem que ter argumento. E tem que basear esse argumento em coisas realmente comprovadas. Então você tem que ler mais artigos, enfim, para vocês terem um argumento para embasamento mais forte, assim melhorar mais a redação de vocês e no Enem vocês arrasarem, beleza? Então, novamente, parabéns a vocês, continuem nesse foco, nessa força, e aí, quando chegar a prova do Enem, vocês vão arrasar e entrar na melhor faculdade que vocês quiserem, beleza? Então, isso aí, vamos continuar aqui, né? Sim, aí o fixismo vocês dão uma olhada lá na playlist dos primeiros anos, que eu explico lá pra eles, e vocês vão conseguir entender melhor, tá? Bom, então ele nasceu nessa cidade que eu não me atrevo a dizer o nome, tá? Não faço ideia de como pronunciar isso.
na Inglaterra, em 12 de 2 de 1909. Tá? Então ele estudou medicina e mais tarde estudou teologia. Cara, olha só que legal isso aqui. Então, tipo, médico, beleza, mas estudou teologia. Então, teologia, muitos teólogos mais, como posso dizer, presos ao passado, enfim, que não tem uma mente um pouco mais aberta, eles são presos ao criacionismo. Então, o Darwin é o principal alvo desses caras, porque a Darwin começou a popularizar a evolução, o evolucionismo. E aí, cara, agora, olha que interessante, cara, o Darwin é teólogo, cara, fez teologia também, então ele conhece os dois lados e prega a evolução fortemente, né? Interessante, cara, muito interessante isso aqui. Então ele teve contatos com geólogos, botânicos, entomologistas, né? Geólogos cuida de plantas. Oh, eita, Rafael. Geólogos vai trabalhar com rochas, solo, sedimentos. Botânicos, plantas. Entomologistas, se eu não me engano, entomologistas trabalham com insetos. Eu não sei. Peraí que eu vou conferir aqui no tio. Beleza? Sou entomologista, né? Os caras trabalham com insetos. Vocês lembram que no ano passado o pessoal do segundo ano fez segundo ano comigo fizeram um insetário. Né? Insetário entomológico. Né? Estamos trabalhando com insetos. Tá? Beleza. E outros naturalistas, né? Na universidade. Então, na universidade, ele trabalhou com essa galera toda, teve contato com esse pessoal, ou seja, algo multidisciplinar que auxiliou ele nos estudos e a pensar nesse projeto. Mas o mais interessante, cara, fez ele é um médico e teólogo também, tá? Pensa aqui, coisa interessante. Beleza. O histórico do tio Darwin. Então, assim, ele não simplesmente chegou um belo dia e falou, cara, os bichos evoluíram, pronto, acabou. Tô nem aí quem achar o contrário. Não, mano. Ele fez uma pequena viagem, né? Então ele viajou de 1831 até 1835. Ele fez uma viagem, passando pelas Américas, pela África e Oceania, tá? Então ele saiu, né? Provavelmente passou aqui pela... Então ele fez esse trajetinho bonitinho aqui, ó. Viu a Austrália, tá? Tá tudo em inglês, hein? Aí África, onde ele viu bastante diversidade, mas passou pelas Américas e chegou aqui nas Ilhas Galápagos. Essas Ilhas Galápagos é que deixou ele boquiaberto, tá? Então, o arquipélago de Galápagos, né, tem lá onde ele verificou a modificação das espécies, ou seja, a adaptação que as espécies sofrem para conseguir sobreviver no meio ambiente ao qual estão condicionados. Então é a adaptação deles. Ele vê os tendilhões semelhantes entre si, mas com forma de bicos diferentes devido ao tipo de alimento disponível em cada ilha. Ou seja, em cada ilha das Ilhas Galápagos ele encontrou esses tendilhões, só que cada um tinha um bico diferenciado, tá? Para sua alimentação. Então isso é o que? A adaptação, né? Pelaquela, em virtude da separação geológica, espacial, isolamento geológico, eles precisaram se adaptar, modificando assim, né, as espécies, modificando muitas vezes até mesmo a coloração do bicho. Isso eu expliquei a vocês no segundo ano, quando nós estudamos cladograma, né, cladogênese, aquelas coisas todas, né, diferenciação de espécies, foi explicado isso. Eu expliquei isso para vocês lá no segundo ano, tá? E aos 22 anos, então ele embarcou nesse navio chamado The Beagle, né, o navio Beagle, e essa viagem durou 5 anos. Né? Como naturalista de bordo, ele encontra nessa viagem evidências a favor da evolução e contra a ideia de espécies fixas. Né? Lembrando, ele é médico e teólogo, né? Um estudo bastante elaborado. Então ele passa, né, por todos esses
Ó, Nova Zelândia, Austrália que é o lugar mais louco que existe na face da Terra, Madagascar, enfim, África, Groenlândia, isso aí. O cara rodou o mundo, né, para conhecer isso daí tudo. E aqui ele percebeu que aqui tinha a ema, ou aqui tem o avestruz na África, e na América do Sul ele encontrou a ema, e aí a separação dos continentes, né? Além de plantas que tinha aqui, também tinha aqui nesse local, provando aí a separação desses do continente, né, do Pangeia antigo lá, tá? Aqui, né, as Ilhas Galápagos, então você tem esse é um conjunto, né, de várias ilhas juntas, tá? E aí onde os tangilhões tiveram aquela diferenciação, tá? Além, óbvio, de que, cara, é um local imensamente diferenciado de espécies, né, bem loucas e diferentes. Então aqui é uma fotinha, né, lá da ilha, olha só essa coisa mais linda, esse mar, gente, é doido. E aí nós temos, né, várias espécies, a tartarugona gigante aqui, ó, que vive 300, 400, 500 anos lá de boa, vários lagartos diferentões. Então se vocês tiverem mais curiosidade sobre a ilha de Galápagos, vocês têm bastante documentários aí. Vocês podem procurar da BBC, da Discovery Channel, enfim, tem vários documentários mostrando essas ilhas galápagos, mostrando a diversidade. É muito bonito, é muito um lugar bem lindo, bem rico em diversidade de seres vivos, tá? E Darwin, obviamente, ficou impressionado e foi onde ele fez um estudo muito grande, né, comprovando mais ainda suas antes teorias, agora comprovações, né, que ele constatou em loco, né, viajou e verificou, estudou todos esses ambientes bem interessantes. Beleza, continuando falando do tio Darwin, tá? Em 1838, tá? 1838, ele desenvolveu a teoria da seleção natural, que foi aplicada conjuntamente com Alfred Russel Wallace em 1858. Cara, então depois dessa viagem dele, ó, cadê? Ele foi até 35, ele escreveu o livro, ele tinha todo os negócios, todo o estudo, tudo preparado, só que ele tinha medo de publicar, ele não queria publicar. Tem um vídeo que no final, quando eu chegar no final da aula, eu vou colocar naqueles vídeos antes que aparece, e também vou colocar na descrição do vídeo falando da história de Darwin, tá? Então se vocês quiserem conhecer melhor sobre ele, assistam esse um documentário, um filme, um vídeo, falando da vida dele. Tá bem interessante. Aconselho que vocês assistam, tá? Só que ele tinha medo. Só que aí esse cara aqui, ele tava já correndo aí para fazer. Ou seja, o cara descobriu também, então se ele não publicasse os estudos, os livros dele, seria como se ele tivesse plagiado esse Alfred aqui. É bem complicado. E aí, em 1859 ele publicou o livro Origem das Espécies, né, no qual introduziu a ideia de evolução a partir de um ancestral comum por meio de seleção natural, ou seja, todos nós temos um ancestral comum e a partir dele, né, desse ancestral comum, dependendo do local, dependendo da situação ao qual nós somos expostos, né, dependendo de como nós somos, fala, no isolamento, onde nós vivemos, o ambiente ao qual nós vivemos, se ele é hostil ou não, ou seja, a gente tem que se adaptar àquele meio ambiente. E aí a gente vai sofrendo modificações ao decorrer do tempo, tá? Exatamente para nos adaptarmos ao local onde nós estamos para sobreviver. E aí a gente tem que, né, evoluir e crescer ali naquele meio ambiente para que não sejamos extintos, né? Para que a nossa espécie seja extinta porque nós não conseguimos nos adaptar. Beleza? E por meio da seleção natural. Então, toda vez que a gente fala, pensa em Charles Darwin, vem na nossa cabeça já seleção natural. Beleza? Então, que se tornou, né, a explicação científica dominante para a diversidade de espécies na natureza. Então, mesmo que você tenha uma espécie comum, ela foi separada geograficamente,
em cada ponto que ela sobreviveu, ela vai desenvolver características próprias para se manter viva naquele ambiente, tá? Por exemplo, nós temos seres humanos que vivem numa região, não vou lembrar agora qual é a região, né, muita coisa na cabeça, que o calor lá é imenso, 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 muito quente mesmo, né? Tipo 45 graus, 48, 50 graus. E o povo lá, nessa região, né, muitos trabalham quebrando pedras, eles estão adaptados àquele calorão todo. Assim como tem aqueles seres que vivem lá no em cima dos Estados Unidos, gente, pelo amor de Deus, minha cabeça hoje está ótima, né? Alasca. Tem aqueles caras, alguns chamam de esquimó, não façam isso, eles não gostam, tá? Então, o povo que vive no Alasca, região extremamente fria, né? Então, a adaptação dele, né? Os membros se modificaram, o tronco se comprimiu mais para manter o calor mais próximo aqui, ok? Então, ele tem uma diferenciação no corpo, na estrutura, no sangue, tudo mais, exatamente para se manter bem naquele ambiente. Também, né, na estrutura respiratória, porque eles têm que aquecer mais o ar do que nós. Quando fica muito frio aqui em Porto Velho, que é raríssimo, ou quando nós saímos daqui e vamos para um lugar frio, vocês percebem que a dificuldade em respirar, muitos até chegam a sangrar o nariz, porque a gente não tem adaptação de estar aquecendo o ar. E aí, né, quando fica frio, fica difícil de respirar, por conta a gente não tem essa adaptação. Eles têm. Pessoas que moram em grandes altitudes, né, eles têm uma quantidade maior de hemoglobina no sangue, exatamente para carregar mais oxigênio, já que lá o oxigênio é rarefeito. Então, essa maior quantidade de hemoglobina auxilia a levar mais oxigênio no corpo. Então, é uma adaptação, né, sofrida lá nesse ambiente. Então, aí a questão você não se adaptou a essa situação, consequentemente você não vai sobreviver a este meio. Beleza? Então, essa é o conceito base do estudo de Charles Darwin. Beleza. Eu me empolgo, gente, porque eu me amarro no Charles Darwin. Na faculdade, nós tivemos que ler os livros dele, dormir, mas é diferente. Né? Depois que você se apega, vai se acostumando, fica empolgante. Beleza, então evolução segundo Darwin, nós temos aí variabilidade entre os indivíduos, seleção de características e adaptação da população. Então, variabilidade entre eles, seleção, né, das melhores características e adaptação, né, dessa população. Porém, não fale besteira. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, tá? Então, aquele que melhor se adapta, não importa se ele é o mais forte, se ele é o mais inteligente, se ele é isso, se ele é aquilo, mas ele se adaptou ao meio ambiente, ele vai sobreviver. Não se adaptou ao meio ambiente, infelizmente, ele não vai sobreviver, tá? Então, é questão de adaptação. Quem melhor se adapta. Não se adapta, tá? Infelizmente, não vai conseguir se manter. É assim que funciona. Beleza? Então, a falha de Darwin está em explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos da população. Aí entra na parte de genética, que mais tarde foi explicada por Mendel. Vocês já estudaram, com certeza, né, o tio Mendel lá. Então, nesse ponto, ele não chegou a esse conhecimento, né, não chegou a essa dedução. Mas Mendel conseguiu. Tá? Então, é complemento assim, das grandes mentes brilhantes aí. Tá? Beleza, então a teoria da evolução segundo o Darwin. Então, Darwin, ele propôs uma nova explicação para o fenômeno aceito, né, de evolução. Então, nós tivemos aí uma população de uma determinada espécie, em um determinado momento, inclui indivíduos com características variadas, tá? Qualitativamente diferentes uns dos outros. Okay?
Então, uma população de uma determinada espécie em um determinado momento inclui indivíduos com características variadas, qualitativas diferentes uns dos outros. Okay? Então, dentro da mesma de uma população de uma certa espécie, né, em um dado momento, os indivíduos vão ter características variadas. E essas características vão prevalecer ou não, vai depender do ambiente, né, da situação ao qual eles estão expostos. Se essa característica for favorecer ele a prevalecer nesse ambiente, essa característica vai permanecer. Agora, se essa característica não influencia, pode continuar ou não. Normalmente não, né? Não faz muita diferença aí. Mas se é uma característica que atrapalha, aí consequentemente ele não vai se manter. Tipo, o homem africano, né? Os hominídeos surgiram na África, negros todos, né? Aquela coisa forte ali. E aí eles foram migrando para as outras partes do planeta. Quando chegaram na Ásia, lugar frio, né? Europa, frio, pouco sol, né? O que aconteceu? A pigmentação não era muito necessária nesse processo, porque a pele negra, ela tem como é que fala? Gente, hoje minha cabeça está ótima. Um repelente, não é repelente, é um protetor solar natural, né? Melanina é um protetor solar natural. Então nós negros nós temos que tomar muito mais sol para poder ter a vitamina D. Exatamente porque na África é um lugar que tem sol, né, muito sol. E a pele negra ajuda nesse ponto, onde um lugar onde tem muito sol, a se prevenir das queimaduras solares, tarará. Beleza. Mas quando foi para um lugar frio, chuvoso, pouco sol, os negros começaram a ter deficiência de vitamina D, consequentemente causa problemas nos ossos. E aí prevaleceu o quê? Toda vez que, aí quando tinha um albino, seria daria muito melhor. Mas conforme ele foi modificando essa estrutura de melanina, foi captando mais luz e foi prevalecendo aqueles que conseguiram fazer essa operação, né? Essa característica modificada aí. E assim, né, essas misturas, provável também que teve a mistura com os outros hominídeos que surgiram naquela época, né, o Neandertal e tal, para poder ter essa mistura de DNA. Porque o Homo sapiens puro é negão, africano, bicho bruto, beleza? E a evolução da espécie como um todo, né, resulta de taxas diferentes de sobrevivência e de reprodução dos vários tipos de indivíduos, de modo que as frequências relativas dos tipos mudam com o tempo. Então, a evolução das espécies, né, como um todo, ela resulta das taxas diferentes de sobrevivência. Ou seja, um grupo, certos indivíduos daquele grupo conseguiram se adaptar, sobrevive. Esses não conseguiram, estão tendo muitas deficiências, provavelmente vão morrer, não vão transmitir as suas características para frente, tá? Muda, meu filho. Mudou, né? Quer ver? Beleza, aqui em cima é o mesmo, tá? Só com mais algumas propostas, né? A população de geração seguinte conterá uma frequência maior dos tipos que são mais bem-sucedidos em sobreviver e se reproduzir, sob as condições ambientais existentes. Seleção natural, ou seja, a geração seguinte, tá, nela vai conter uma frequência maior dos tipos que mais se adaptaram àquele meio ambiente, ou seja, os próximos descendentes desse grupo serão aqueles que melhor se adaptaram ao meio ambiente, aqueles que conseguiram ter conseguiram se manter, se adaptaram à situação a qual estão colocados. Obviamente se chama e começa a seleção natural e a modificação da espécie, né? Por isso nós temos asiático, europeus, né, os russos, enfim, brasileiro com a mistura maluca, tá? Então tudo isso. Tá? Então tudo nasceu ali na África e aí foi irradiando para os outros planetas, passando. Entendeu? Segundo esta visão, a evolução é um processo aleatório, segundo o tio Darwin. Beleza? E pode ser resumida em 3 princípios, tá? 3 princípios.
Princípio da variação. Tá? Então, entre os indivíduos de qualquer população, há variações quanto à morfologia, à fisiologia e o comportamento. Então, o princípio da variação, então, dentro, né, entre os indivíduos de qualquer população, então vai ter essa variação morfológica, fisiológica e de comportamento. Tipo, numa sala de aula você vê, tem pessoas que têm a morfologia bem diferenciada. Tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro, tem branco, preto, pardo, beleza? Diferenciação. Fisiologicamente também tem muitos diferenciados. Tem aquelas pessoas que eu tenho uma inveja lascada, que são os magros absolutos, que eles comem virado um ogro e não engorda. Ai, que raiva que eu tenho dessas pessoas. Eu cheirei a comida e já estou engordando. Então, aí já está diferente. Tipo, tem esses que podem comer avassaladoramente e não engordam. Se eu comer um pouco a mais, né, que aconteceu nessa pandemia aí, né, coisa legal, ficar em casa, sem estresse, saindo, e comendo um pouco mais além do normal, engorda, tá? Então, fisiologicamente tem essa diferenciação também entre os indivíduos. Se pega esse grupo todo e coloca numa região onde para se alimentar tem que ter uma disposição maior, ou seja, uma velocidade, uma agilidade maior para encontrar o alimento. No caso, os magros vão prevalecer porque eles conseguem, né, ter essa agilidade maior. Agora, pega esse mesmo grupo e coloca numa região onde o alimento ele é mais escasso, você precisa ficar mais tempo sem se alimentar e ter uma reserva energética. O que vai acontecer? Esses magros, o que acontece com eles? Eles comem e têm um metabolismo acelerado, eles consomem todo o alimento rapidamente. Já quem é mais gordo, no meu caso, eu tenho um problema de metabolismo, né, mais lento. Eu como, meu corpo fala, meu filho, eu vou guardar tudo, vou gastar quase nada. E vai armazenando, para que em algum momento seja necessário gastar essa energia. Então, se é uma região onde o alimento é mais escasso, passa muito tempo sem se alimentar, aí os gordinhos vão prevalecer nesse período porque eles vão ter, né, conseguir guardar mais energia do que os magros. Esse magrelo come com um desesperado, que a porra tá com fome de novo e não engorda, simplesmente coisado, né? Beleza? Então, assim mais ou menos que funciona. E comportamento, uns são mais agressivos, outros são mais calmos, outros pensam mais racionalmente em dia, tipo, o cara que é mais loucão, numa mata, quer ser doidão, acaba caindo, quebrando, machucando, ou enfrentando um animal e acaba morrendo. Aquele que é mais estratégico pensa um jeito melhor de capturar aquele bicho. Assim vai indo, seleção natural novamente. Princípio da hereditariedade. Os descendentes se assemelham aos seus genitores, mas mais que os indivíduos não aparentados. Né? Os descendentes se assemelham aos seus genitores, mais que os indivíduos não aparentados. Ou seja, os parentes vão ter semelhanças maiores do que aqueles que não são parentes. Né? Os pais, filhos, avós, né? Famílias, né? Minha família é a família que quando se junta ninguém escuta nada, porque todo mundo grita ao mesmo tempo. Então, são mais aparentados do que quem vem de fora, leva um namorado, um marido ali, ele vai estranhar naquela situação. Tá? E o princípio da seleção. Então, algumas formas são mais bem-sucedidas do que outras em sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente. Seleção natural. Então, para que ocorra evolução por um mecanismo variacional, os princípios de Darwin, de variação, hereditariedade e seleção, devem se manter. Tá? Então, o princípio da seleção é exatamente aqueles que são mais bem-sucedidos no meio ambiente ao qual estão inseridos, vão prevalecer. Tá? Então, para que ocorra essa evolução, né, por mecanismo variacional, por variação de seleção, os princípios de dados de variação hereditária e de seleção devem se manter. Ou seja, tem que ter a variabilidade entre os indivíduos, pode ser todos iguaizinhos e tarará, para exatamente conseguir ter uma variação e eles conseguirem ver qual característica vai ser melhor para a sobrevivência dos seus. E o conceito de evolução? Então, evidentemente, né, um processo seletivo só pode produzir uma mudança na composição de uma população.
Se existirem algumas variações dentre as quais selecionar, se todos os indivíduos forem idênticos, nenhuma intensidade de produção diferencial os indivíduos poderá afetar a composição da população. Ou seja, tem que ter, né, uma mudança, uma diferenciação ali entre as espécies, uma variação dentre eles para conseguir ter uma variabilidade genética. A gente falei muito com vocês quando começando a trabalhar genética lá em sala ainda. Tá? Além disso, né, a variação deve ser em parte herdável, para que a reprodução diferencial altere a composição genética da população, ou seja, tem que ser herdável, ou seja, a variação tem que conseguir que essa variação passe de mim para o meu filho, para que assim a gente consiga ter uma diferenciação na composição genética daquele novo indivíduo. Tá? Por isso que a reprodução sexuada tem a variabilidade genética. As espécies não só devem mudar, mas também originar novas e diferentes espécies no curso da evolução. E a variação herdável fornece a matéria-prima para as mudanças sucessivas dentro de uma espécie e para a origem de novas espécies. Beleza, no ser humano, é porque não tenta fazer uma subespécie, nem nada para não ter essa diferenciação maior, esse racismo que a gente já tem. Mas dentro dos animais você tem espécie e subespécies, ou seja, teve uma variação de coloração, uma variação de comportamento nem tanto, mas variação na estrutura, na coloração, aí acaba se tornando uma subespécie daquela espécie originária, porque ela sofreu alguma mutação, né, e prevaleceu naquele indivíduo ali. Tá? Então acontece em animais, em plantas, acontece muito isso de subespécies, tá, existirem. E aí, nessa evolução, novamente voltamos às Ilhas Galápagos, né, os tendilhões. Lá nessa ilha Galápagos tem diferentes ilhas. E aí temos as diferenças morfológicas, principalmente em relação ao bico do animal, né, que é de acordo com o que ele come. Então, dependendo do alimento, do maior quantidade de alimento disposto naquela ilha, tá, ele teve que modificar o seu bico para conseguir se alimentar melhor. Então, as pressões seletivas, né, diferentes em ambientes diferentes devido às correntes marítimas do oceano. Ou seja, a modificação da alimentação em cada ilhazinha daquela, né, promoveu a diferenciação no bico desses tendilhões. Mesma espécie, mesmo gênero. Né? E aí vai tendo essas diferenciações de acordo com do bico, de acordo com a sua alimentação predominante. Então Darwin observou 13 espécies, embora conhecesse apenas uma no continente. Então ele conseguiu ver 13 diferentes, sendo que onde ele morava ele conseguiu ver somente uma espécie. E aí nós temos um exemplo de como foi essa notificação. Temos aqui o tendilhão insetívoro, tá? Que ele come insetos. E esse tendilhão insetívoro que come algumas plantas, ou seja, ó, a diferença do bico. Esse aqui é exclusivamente insetívoro, esse é insetívoro, porém come algumas plantas. Tá? Esse tendilhão aqui, ele é herbívoro, que come alguns insetos. Então ele é para ser herbívoro, mas consome alguns insetos. E este, ele é arborícola herbívoro, ou seja, vive em árvores e come plantas. E cada um tem um tipo de bico diferente e adaptado para a sua alimentação. Isso é evolução e adaptação. E essa evolução ocorreu exatamente pela seleção natural. Então tinha uma espécie em uma região só, provavelmente essas ilhas foram se separando, gerando, que eu expliquei para vocês, né, lá no segundo ano, gerando isolamento geográfico e reprodutivo entre esses tendilhões, e aí conforme eles foram sobrevivendo nesse ambiente, eles tiveram que modificar a estrutura, porque a alimentação foi modificada, provavelmente o ambiente foi modificado de onde eles estavam, e aí obrigando eles a ter uma nova morfologia, né, e comportamento e fisiologia também, para que sobrevivessem. Então aqueles que foram se adaptando nessas modificações
foram sobrevivendo e aí dando as modificações de tipos, né, diferentes de ternilhões. Esse é o Certidia olivácea, Cactopsisa pálida e o Geopsida Conirostris. Olha os nomes bonitos. E por aí vai, tá? Olha aí que coisa bonitinha. Então você tinha um ancestral comedor de sementes no solo, né? O pássaro da ilha de Cocos. Então, as três espécies de pássaros frigilídeos de Galápagos, apesar de muito semelhantes, apresentam hábitos alimentares bem diferentes. Alguns têm bicos adaptados ao consumo de sementes, enquanto outros têm bicos dedicados para alimentos mole, como brotos de plantas e frutos carnosos. Na ilha de Cocos, próximo a Galápagos, vive outra espécie de fringilídeo, nitidamente aparentada às três espécies do arquipélago. Então você tinha aqui o ancestral, tá? Que era comedor de sementes no solo, ou seja, ele era terrestre, ele voa, mas ele ia ali no solo e comia sementes ali do solo. E aí sofreu essa evolução aqui, uma modificação no ambiente e gerou esses dois camaradinhos aqui. Tem esse pássaro da ilha de Cocos, que é muito semelhante aos tendilhões de Galápagos. E aí surgiram esses que são comedores de insetos. Tudo aqui, ó, comedores de insetos. Esses aqui são comedores de cactos, que provavelmente nessa ilha onde eles ficaram só prevaleceu os cactos. E aqui os comedores de semente. Beleza? Então aí nós temos essas modificações, né, por conta dessas situações aí, tá? Muito bem. E aí nós chegamos no ponto em que há divergência entre Lamarck e Darwin. Então, diferente da teoria incorreta de Lamarck, de que o ambiente altera a forma dos indivíduos, a qual é herdada, ou seja, o ambiente pode mudar, mas não herda completamente isso, né? Darwin acredita que a variação já existe e que o ambiente seleciona o tipo mais adaptado, seleção natural, né? Sobrevivência do mais apto, não o mais forte nem o mais inteligente, ok? Por quê? O tio Darwin, que eu provavelmente já tenha falado para vocês, né, a marca Darwin, de acordo com o pescoço das girafas. Então, Lamarck, ele achava que tinha as girafas eram com pescoço curto, o pescoço dela era curto. E conforme a vegetação rasteira foi diminuindo, né, o esforço em esticar o seu pescoço para alcançar os brotos das árvores promoveu o crescimento do pescoço dessas girafas. Bicho louco, tá? Então, ele acreditava nisso. Ó, que eram de pescoço curto, acabou a comida aqui embaixo, estica para comer e cresce o pescoço aqui, aí chegou as girafas de pescoço longo. E aí, né, os filhos, tipo, esticou, cresceu, nasceu um filho já com o pescoço maior, esticou de novo, cresceu e nasceu o pescoço longo. Ou seja, essa conquista em vida do bicho de uma estrutura, segundo a marca, passava para os seus filhos. Né? Mais um pouquinho para vocês verem. Então, não. Tipo, vocês são adolescentes aí, então, pode malhar, tomar uns negócios estranhos, fica um bombadão. Seu filho não vai nascer bombadão. Seu filho vai ter que construir os músculos dele ao longo da sua vida. Tá? Então aí, né, milhares de anos, então ele achava que isso aqui, né, aconteceu com as girafas que tinham pescoço curto, tarará. Já o Darwin, então girafas com pescoço de vários comprimentos, várias girafas com vários comprimentos diferentes. Diminuiu a vegetação rasteira. A mortalidade das girafas de pescoço curto e sobrevivência das girafas de pescoço longo, ou seja, acabou a comida ali embaixo, não tem o que comer, morreu. A que tinha o pescoço longo conseguiu prevalecer sobre as outras porque ela se alimentava melhor e conseguia se reproduzir mais do que as outras porque ela está viva, porque ela consegue comer as árvores lá de cima que os outros bichos não conseguem. Pronto.
né? E reprodução das giraffas de pescoço longo e descendência de pescoço, obviamente, longo, porque vai comer e se alimentar bonitinho. Então, a com pescoço curto morreu, porque não tinha o que comer, e prevaleceu de pescoço longo, porque ela tinha adaptação exatamente necessária para sobreviver a esse probleminha ambiental aí. E aí está, né? Vários tipos de pescoço. Pescoço longo vive, pescoço curto morre. Essa é a lei, né, da seleção natural, tá? Aí nós temos aqui o melanismo industrial, tá? Que nós tínhamos, que eu acho que falei na aula passada sobre as mariposas. Então, que você pode ver. Aqui é antes da Revolução Industrial. Pouca poluição atmosférica, grande quantidade de líquens nas árvores, predomínio das mariposas claras, ou seja, você está vendo aqui, ó, líquen, a mariposa clara consegue se camuflar muito bem. E a escura, né, destaca e morre. Depois da Revolução Industrial, aumenta a poluição atmosférica, diminuição da quantidade de líquens nas árvores, predomina a escura, que agora a árvore ficou escura, e aí quando o bicho vê, ele vai ver a mariposa clara, né, com mais intensidade. E aí já era, tadinho. Então uma população não pode crescer indefinidamente por falta de recursos, né? Alimentos são escassos, então não tem como a população viver plenamente. A competição por alimentos, espaço, né? Sobrevive os mais adaptados, provenientes de uma população variante, assim esses indivíduos têm mais chance de deixar descendentes, né? Então tem a mortalidade diferencial, ou seja, aqueles que não se adaptam morrem, por aí vai. Então se é um ambiente diferente, tipo na China, se a gente for para lá, é um ambiente estressante, cubículo, a gente acostumado com espaço, talvez não se adapte. Uns vão se adaptar, outros não, e aí vai ter aqueles problemas, né, para se manter ou não vivo nesse ambiente. E a seleção natural, ela é a causa dessa mortalidade diferencial. O conceito darwiniano de seleção natural, mortalidade diferenciada, aquele que não se adapta, não consegue se manter naquele ambiente, vai morrer. Conceito atual, né, o neo-darwiniano, sucesso reprodutivo diferencial. Então, Darwin acreditava que eles morreriam. Já no neo-darwinismo, na semana que vem, na outra semana, desculpa, é o sucesso reprodutivo diferencial, ou seja, aquele que tem a melhor reprodução, ele vai conseguir se reproduzir, e aí o seu material genético vai para frente, tá? Vai se manter, né? O seu material genético, sua genética vai se manter e prevalecer. Todos os organismos têm potencial para aumentar em número e progressão geométrica, tá? Em cada geração, entretanto, o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante. Conclui-se que deve haver competição pela sobrevivência. Os bichos têm que competir com o meio, com tudo que tem em sua volta e com os outros para se manter. Por isso que nos animais, né, você vê muita competição entre os machos para ver qual vai conseguir ficar com a frente. Ou competição de luta, ou competição de plumagem, ou competição de quem constrói melhor uma casa, um ninho, enfim, para, né, para manter os seus filhotes, enfim. Então sempre tem uma competição para ver quem ganha e mantém o seu material genético, tá? Então as variações que podem ser herdadas são encontradas entre indivíduos de todas as espécies. Então algumas variações são favoráveis a um organismo em um determinado ambiente e auxiliam na sua sobrevivência e reprodução. Variações favoráveis são transmitidas para as espécies descendentes e, acumulando-se com o tempo, dão origem às grandes diferenças. Assim, eventualmente, novas espécies são produzidas a partir de espécies antigas. Tá? Pessoal, está dando tempo de aula aqui e falta alguns slides, falta algumas coisas ainda para mim ver com vocês, tá? Então eu vou interromper a aula aqui. Meus planos vão mudar, né? Não vai dar de eu continuar. Então, adaptação, né? Seleção natural, e vamos se adaptar à situação atual. Ou seja, vou parar a aula aqui. Na semana que vem eu vou continuar. Faltam alguns slides. E aí eu já vou para o neodarwinismo. E aí sim, na outra semana a gente faz as atividades. Beleza? Aí eu vou aqui, já emendo com o neodarwinismo. E aí na semana que vem
a gente faz atividade, tá? Beleza? Na semana que vem ainda vai ser conteúdo, para na outra nós vamos trabalhar a atividade, beleza? Então esse aí, pessoal, já deu os 45 minutos de aula, né? E então fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.